TC News. Seu resultado é nossa marca. Olá, olá, muito bom dia para você, ouvinte, espectador aqui da TC News, 7 horas 30 minutos e tá começando mais uma edição do seu Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga nesta quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. E haja esquenta hoje, pai amado, que frio que tá rolando aqui em São Paulo. Pelo menos essas as menores temperaturas na cidade no ano até agora. Realmente esse friozinho tá complicado, mas não significa que o esquenta não vai te ajudar a ter energia. Vamos pular da cama aí, galera, quem ainda tá na cama. Bora aí se preparar pro pregão de hoje, porque hoje é dia de energia pré-feriado, tem que ter animação. Amanhã vai ter descanso, garotinho. Então vamos lá, vamos dar uma boa esquentada neste Esquenta do Mercado de hoje, para trazer as primeiras informações, para você tomar as melhores decisões justamente no pregão de hoje. Você interage com a gente, pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11, número 937261318, tá aqui no canto inferior esquerdo da sua tela, o contatinho, salva aí e manda aquela mensagem, pode mandar inclusive a sua imagem aqui pra gente, fechado? Após o sinal, diga seu nome. Exatamente. E a cidade de onde está falando. Por favor, diga pra gente de onde que você tá falando, inclusive. A gente sempre gosta de fazer essas brincadeiras aqui pra ver de onde que a nossa audiência está acompanhando a nossa programação. Então, manda aí também no nosso chat do YouTube, manda a sua mensagem aqui pra nós. Aproveita e já deixa o seu like na nossa transmissão, se inscreva aqui no canal do TC se você não for inscrito ainda. Aproveita que você já tá aí embaixo e também responde a nossa enquete do dia. Afinal de contas, o que você acha da taxação de compras internacionais de até $50? Esse tema vai ter muito o que falar. O Lula não estava querendo taxar isso não, porque poderia impactar a popularidade dele. No fim, acabou passando 20% de taxação para compras internacionais de até $50. Vai dar o que falar. E a gente quer saber a sua opinião. Você acha que é correta para proteger o varejo local? Você acha que é incorreta, que o ideal é o livre mercado? Ou você ainda não tem uma opinião formada? Vai respondendo para nós na enquete aí embaixo. Enquanto você responde, eu trago para vocês os destaques do programa de hoje. Sexta deve sair medida da Fazenda para compensar desoneração, diz Fernando Haddad. Será um ato do Executivo de acordo com o ministro da Fazenda. Após acordo, Câmara aprova a taxação de 20% para compras no exterior de até $50. MPF, junto ao TCU, pede apuração para definição da taxa Selic pelo Copom. E FMI eleva a projeção de crescimento econômico da China em 2024 para 5%. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Esquenta do Mercado. TC News. Seu resultado é nossa marca. 7 horas 33 minutos, vamos cumprimentar o contribuidor que participa hoje conosco, é ele, André Almeida. Fala, André, muito bom dia pra você. Bora lá pra este pré-feriado de Corpus Christi. Muitas pessoas vão emendar a sexta-feira, não é o nosso caso porque a bolsa abre, se a bolsa abre a gente tá por aqui. Mas isso não significa que hoje o pregão não será animado. E será mesmo, porque tem muito evento de agenda pra gente comentar. Mas antes de tudo isso, bora pro seu destaque inicial, que você vai estar mais prestando atenção no dia de hoje. Muito bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia aos amigos aí, os ouvintes da TC News. Uma semana curta, né, com feriado no Brasil. A gente já teve feriado nos Estados Unidos aí na segunda-feira. Mas não menos volátil, né? A gente viu aí uma semana bem intensa, né, nos nossos ativos. A gente está num fluxo aí vendedor muito forte, né, que vem se estendendo aí dia após dia, sem suspiro, né? E isso tem chamado a atenção realmente de quem acompanha o mercado aí, de quem está acompanhando, né, toda essa dinâmica, essa movimentação e a precificação dos nossos ativos. Então, realmente, semana curta com feriado, mas não sem menos emoção, né, Diego? Exatamente, não sem menos emoção. E olha, houve emoção ontem, né? Porque a gente chegou a começar aqui a nossa programação com o Ibov no positivo,
né? O IPCA 15 vindo abaixo do que o mercado estava esperando, trazendo um pouco de otimismo. E aí veio, né, uma série de eventos, especialmente no exterior. Teve também o leilão de Treasuries de 2 e de 5 anos que vieram com menos demanda que o esperado, e isso deu uma machucada boa no mercado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com mais detalhes. Antes disso, vamos então para a agenda do dia, o que a gente pode esperar para esta quarta-feira. Bom, às 8 horas da manhã a gente vai ter, portanto, a divulgação do IGPM, depois do IPCA 15 ontem, melhor que o esperado. Vamos ver se o IGPM vai ter uma leitura parecida, este que já é referente ao mês de maio. Às 8h30 vão ter as estatísticas fiscais do mês de abril divulgadas pelo Banco Central, portanto o resultado do setor público consolidado vai sair neste horário, a gente vai ficar muito de olho. Especialmente depois de ontem a gente já ter o resultado do Tesouro, que veio na pior situação para o mês, né, de abril na série histórica. Então uma situação um tanto quanto complexa, reverteu o déficit que teve na última leitura, mas veio abaixo do que o mercado esperava. Vamos ver se essas estatísticas que vão sair agora também vão ter essa mesma situação. Bom, 8 horas da manhã, então você vê que tem uma certa inversão aí, mas às 8 horas da manhã tem os juros de hipotecas de 30 anos nos Estados Unidos, MBA, você já está acostumado a ver, toda quarta-feira tem. Às 9 horas da manhã tem a PNAD contínua do mês de abril para ser divulgada também, então o cenário do mercado de trabalho aqui no Brasil vai sair justamente neste horário. E depois, às 10h30, pelo menos essa é a previsão, e eu tô pulando alguns eventos, depois eu volto neles, tá? Vai ter também a divulgação do relatório de emprego do CAGED, então vai ter as duas leituras de empregos no dia de hoje, a princípio 10h30, tá? Então a gente vai ficar de olho. Anteriormente, né, algumas agendas estavam dizendo que ia sair às 9h30 da manhã, então desde as 9 a gente vai acompanhar, mas a previsão agora, por enquanto, é 10h30 da manhã. Fechado? Vamos falar agora das 9 horas da manhã, voltando para esta faixa, porque vai sair o índice CPI e a inflação harmonizada, pelo menos as prévias na Alemanha, referente ao mês de maio, portanto leitura também um pouco mais aquecida para esta inflação alemã. Depois das 10 horas da manhã tem dois eventos políticos. Um é a entrevista do ministro da Fazenda Fernando Haddad ao jornal Valor Econômico. Não há informação se vai ser uma entrevista com transmissão ao vivo, porém a gente vai acompanhar, mesmo que seja fechada, pode ser que tenha algum vazamento, a gente vai ficar obviamente de olho no paralelo, ver se vai sair alguma coisa, alguma informação já de forma preliminar desta conversa. Enquanto isso, o Lula vai estar fazendo novos anúncios de medidas ao Rio Grande do Sul. A gente vai trazer mais detalhes nesse sentido, né? O Alckmin chegou a adiantar ontem que são medidas de ajuda a empresas gaúchas, né? Então vamos ver se é efetivamente isso que vai acontecer. Tá na agenda do Lula às 10 horas da manhã. Claro que o relógio do Lula geralmente atrasa 1 hora, né? Geralmente está atrasado em 1 hora, então pode ser que comece depois, mas o horário oficial é às 10 horas da manhã. 10h30 da manhã, além do CAGED, também está previsto o leilão dos títulos do Tesouro Nacional. Você não leu errado, como amanhã é feriado, então foi adiantado para hoje aí o leilão dos títulos prefixados do Tesouro Nacional, então tá tudo certo, é leilão do Tesouro Nacional sim hoje. 11 horas da manhã tem o índice manufatura do Fed de Richmond do mês de maio que vai ser divulgado. Depois, 1h30 da tarde, tá na agenda oficial do Banco Central, vai sair também as estatísticas do mercado aberto referentes ao mês de abril. Então, como a gente segue o calendário oficial, tá lá no calendário oficial do Banco Central. Então, a princípio, vai sair hoje 1h30. Estas estatísticas deveriam ter saído na segunda-feira, não saíram, foram adiadas para hoje, de acordo com essa agenda oficial. Fechado? 2 horas da tarde, tem mais um leilão de Treasuries, dessa vez de 7 anos. Depois, vêm as falas do Fed. Tem o John Williams falando às 2h45 da tarde, ou 15 para as 3, enquanto o Rafael Bostic vai falar mais à noite, às 8 horas da noite, para ser mais específico. Às 3 horas da tarde, portanto apenas 15 minutos depois das falas do John Williams, vai ter a divulgação do livro bege do Federal Reserve, mais uma pista talvez que a gente tenha do que os membros, os dirigentes do Banco Central americano estão olhando para a situação econômica dos Estados Unidos, e também a gente pode tirar alguma pista de qual vai ser o próximo passo da política monetária. Vamos ver se vai tirar alguma dessas incertezas que o mercado tem
precificado com relação a um possível não corte de juros nos Estados Unidos deste ano ou um corte só lá para o final do ano. Fechado? E às 5h30 da tarde tem os estoques de petróleo API nos Estados Unidos, leitura que você já está acostumado a ver por aqui, toda quarta-feira tem. Ufa, haja fôlego para toda esta agenda, André Almeida. Acho que o mercado vai prestar muita atenção, no caso do Brasil, no relatório fiscal, né? E lá fora, sempre relevante você acompanhar o que os dirigentes do Fed estão falando na mídia, né? Eles sempre dão um tom na fala deles que acaba fazendo, querendo ou não, podendo fazer preço no mercado, né? Dado o nível de preocupação que eles demonstram, alguns anseios aí com relação à política monetária e os efeitos dela no combate à inflação e no desenvolvimento da economia americana. Então, são os dois principais eventos. A gente tem leilão de títulos, como você falou e tal, acaba sendo muito importante. Ontem fez muito preço lá fora, né? O leilão de treasuries, demanda mais baixa, a gente viu aí os bonds, os yields americanos deram uma disparada, isso acabou estressando o mercado ao longo do dia. Lá fora, né, a gente já vinha estressado e acho que só fomos no embalo, mas esses eventos acabam sim mudando um pouco o tom, às vezes a dinâmica do mercado ao longo do dia. Então vale a pena prestar atenção. Com certeza, né? A gente só para reforçar, né? Os leilões dos títulos, né, dos treasuries de 2 e de 5 anos, eles tiveram uma demanda abaixo da média, acabaram impulsionando justamente os retornos ali no período da tarde. Isso não ajudou nem um pouco a nossa curva aqui, que acabou fechando no positivo na maior parte dos contratos, né, num estresse de, em média, 5 pontos base em toda a extensão da curva. E isso também ajudou a impulsionar o Ibov para baixo, que já estava caindo ali, né, naquele horário, e digamos que esse leilão dos treasuries nos Estados Unidos com uma demanda mais baixa acabou também tirando o fluxo daqui do Brasil, o fluxo comprador do Brasil, né, perdeu, ou não acabou, mas diminuiu bastante o apetite pelos ativos de risco, e isso acabou derrubando o Ibovespa, que recuou 0,58% ontem, fechou em 123.779 pontos. Pois é, parece que ontem realmente foi, ou na segunda-feira, foi um pregão fora da curva, justamente porque os Estados Unidos não estavam por aqui. Então acabou subindo o Ibovespa, foi só uma lombadinha mesmo nessa sequência de quedas do Ibov. O Indifut, por sua vez, teve uma queda ainda maior, de 0,84%, fechou em 123.950 pontos. Enquanto o dólar futuro caiu também. Pois é. Isso aconteceu inclusive no DXY. O DXY também fechou no negativo, mesmo com esse estresse na curva de juros americana. O dólar aqui no Brasil fechou em queda de 0,27% aos R$ 5,160, R$ 5,16 cravados. Dentro da composição do Ibovespa, maior queda foi de Magalu, sofreu mais uma vez, ela chegou a abrir no positivo, MGLU3, mas acabou recuando, liderando as quedas, inclusive tomando o ouro no pódio dos vendidos em 6,54% de queda, R$ 12,29. Azul também caiu 4,84%, R$ 9,63, enquanto o Semin 3 fechou o pódio dos vendidos aí com R$ 5,13, numa queda de 3,93%. Na ponta positiva, MRV liderou os ganhos, subiu 2,20% a R$ 6,97. Petri 4 e Petri 3 fecharam aí o pódio. Os papéis preferenciais subiram 2,13%, R$ 37,80, enquanto os papéis ordinários subiram 1,76%, R$ 39,38. Considerando o peso que os dois papéis de Petrobras têm na composição do Ibov, eles ajudaram bastante o índice a não cair mais do que ele já caiu, que foi 0,58%. Bom, eu tenho que fazer a pergunta para você, né, André, com relação a essa alta de Petrobras. Afinal de contas, ontem foi o primeiro pregão aqui na Bolsa Brasileira com a repercussão das falas da Magda Chambriard, nova presidente da Petrobras. Ela deu uma entrevista coletiva na segunda-feira, né, depois do mercado já ter fechado, então não tinha como ter reação dos ativos naquele dia.
mas ontem teve sim negociação e o papel subiu, ambos os papéis subiram. Dá pra gente dizer que o mercado olhou para essas falas da Magda Chambriard com um pouco mais de otimismo? Diego, bom, a Petrobras é um caso à parte, né? Já estamos apelidando ela de Petrovídia. Brincadeiras à parte, mas ela está incaível, né? Eu acho que a gente tem aí, fundamentalmente, né, a retomada da discussão que a gente já comentou aqui, de pagamento integral dos dividendos, né? E a gente também teve o petróleo que deu uma recuperada boa lá fora, né? As cotações internacionais aí já, o WTI já acima de $80 de novo. Então, o mercado ele andou bem no setor, né? Então, eu acho que as falas da nova CEO da Petrobras, por enquanto, são algumas falas, né? Acho que o mercado ainda não está dando benefício da dúvida para ver o que de fato vai mudar na gestão, né? O que acontece daqui para frente, mas ela foi no fluxo, está surfando o fluxo aí do petróleo e também teve esse news flow um pouco mais positivo aí em relação aos dividendos, né? Então eu acho que é por aí. É difícil fazer uma leitura nesse momento, mas eu não acredito que as falas da nova dirigente que acabou de assumir, se ela não atrapalhou, mas eu também não acredito que ajudou o desempenho do papel. Então, eu acho que por enquanto esse fator aí é nulo. Perfeito, então tá aí a análise do André Almeida para a Petrobras, na visão dele, né? Ainda é muito cedo para dizer que o que vai acontecer com a Petrobras, então aquele pé atrás, mas o mercado ontem fez o papel subir. Muito bem, são 7h47, vamos para a minha tela para o noticiário, vamos começar com algumas notícias que chamam a atenção. Primeiro, o complemento do que eu já tinha falado mais cedo, né, de que o Alckmin tinha anunciado uma nova ajuda ao Rio Grande do Sul, às empresas gaúchas mais especificamente, uma ajuda de 15 bilhões de reais a essas grandes empresas. Vai ser anunciada essa MP no dia de hoje. O crédito vai ser oferecido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que vai montar um posto avançado na capital do Rio Grande do Sul. Então, o Alckmin deu essa declaração ao deixar o Palácio do Planalto ontem, após ter concedido uma entrevista coletiva sobre a sanção da lei de depreciação acelerada para máquinas industriais. Ele foi questionado sobre quando seria anunciado o pacote e ele só respondeu amanhã e foi embora, se retirou. Bom, hoje a gente vai ter esse anúncio às 10 horas da manhã, de acordo com a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então pode ser a isso que o Alckmin estivesse se referindo. Vamos ver se efetivamente vai ser este anúncio que vai rolar às 10 horas da manhã, beleza? Bom, paga essa informação, vamos para a próxima página. Afinal de contas, o Haddad deu pistas de quando vai sair a medida da Fazenda para poder compensar essa perda de arrecadação da desoneração da folha de pagamentos, aí tanto dos municípios quanto dos setores da economia. A gente estava na expectativa de quando ia ser apresentado, né? O Haddad tinha falado que estava na dúvida se apresentava essa semana, que não tem sessão no Congresso, ou se apresentaria na semana que vem. No fim, vai ser esta semana, literalmente na sexta-feira, na emenda do feriado, né, ministro? Vamos ver se vai realmente sair do papel na semana que vem, mas a apresentação vai ser nesta sexta-feira. Então, ele disse que vai apresentar no dia 31. E aqui está a fala exata do ministro. A sexta deve sair uma medida da Fazenda e o acordo deve sair pelas mãos do senador e relator do projeto, o Jacques Wagner. A compensação é um ato do Executivo, como ficou combinado com o Supremo Tribunal Federal. Apenas para relembrar, a Receita Federal calcula que vão ser necessários 25,8 bilhões de reais para restituir a perda arrecadatória com a prorrogação da desoneração,
15,8 bilhões são referência à renúncia fiscal com o benefício que foi dado aos 17 setores da economia e outros 10 bilhões com essa mudança na tributação das prefeituras. No caso das empresas, já há um acordo fechado com o Congresso para manter o benefício tributário em 2024, começar a reoneração gradual a partir já do ano que vem, porém para os municípios foi negociado que ia manter essa desoneração, mas que não fecharam como que vai rolar essa reoneração, qual que vai ser o cronograma. Então vai ter essa divulgação no dia de sexta-feira, dia 31, portanto. Mas a gente já teve algum avanço nesse sentido, afinal de contas, este era um ponto bastante relevante. A gente chegou a falar ontem, inclusive aqui no Esquenta do Mercado, que o governo estava estudando taxar cigarros para poder compensar esses 25,8 bilhões de reais que vão ser perdidos de arrecadação. O problema é que essa taxação do cigarro seria entre 1 e 4 bi. Então faltaria ainda muito, mas pelo menos 21 bilhões para serem compensados. E aí entra esta questão aqui, e é o próximo assunto que eu vou tratar com o André Almeida. Afinal de contas, a Câmara aprovou em 20% a taxação das compras internacionais de até $50. O tributo vai ser aplicado sobre os produtos que já foram comprados, mas ainda não tiverem entrado no país até a sanção prevista para ocorrer ainda nesta semana. E aí tem algum complemento maior aí nessa compensação da arrecadação perdida pela desoneração. Então, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria a política automotiva brasileira, o MOVER, e acabou também com a isenção tributária para compras internacionais de até $50, taxando em 20%. Acima dessa faixa de preço, a cobrança continua a ser de 60%. Tinha essa discussão se ia ser de 60% também a taxação para abaixo de 50%, acabou ficando em apenas 20%. O texto segue agora para o Senado e tem a expectativa de que este projeto já seja votado no dia de hoje. Pode ser que ele seja já, então, analisado pelos senadores. A tributação efetiva sobre os produtos de até $50 deve alcançar cerca de 44,5%, já que também pagam 17% de ICMS para os estados. E essa cobrança vai começar imediatamente depois da sanção, que pode ocorrer ainda nesta semana e vai ser aplicada inclusive sobre os produtos que já foram comprados, mas não entraram no país antes da data em que a nova alíquota entrar em vigor. Bom, isso já ajuda bastante, mas ainda vai faltar uma grana também para compensar essa perda arrecadatória. André, bom, a gente vai ter que esperar até sexta-feira para ver este ato do executivo, né, essas medidas completas que o Haddad falou e prometeu no dia de ontem. Agora a expectativa é para ver se vai ser suficiente essa medida. Diego, entra semana, sai semana, a gente sempre tem na pauta aí algum assunto, alguma manchete referente a um novo tributo ou alguma medida de compensação. Então, assim, é complicado, né, cara? É um governo, assim, que promove a desigualdade, né? À medida que você tem, ao mesmo tempo que a gente está sempre discutindo essas questões de tributos, de medidas compensatórias, a gente tem manchetes aí de orçamento de judiciário, de reajuste, de supersalários, e a gente não vê nenhuma iniciativa, entra governo, sai governo, a gente não vê nenhuma iniciativa aí que faça uma reforma no administrativo público, né? Então esse é um ponto também. E aí, com relação à questão de importação de produtos aí de baixo valor, também é uma medida de desigualdade, né? Porque se você viajar para o exterior, você pode trazer como bagagem acompanhada até $1.000 aí isento de imposto, né? E aí você tem uma pessoa que não tem, de repente, condição de viajar, e é taxado numa compra de $50, né? E aí para quê? Para fomentar ou a arrecadação, claro, mas aí a gente vê esses programas aí de incentivo à indústria automobilística,
Isso aí é década de 80, 90, né, cara? A gente tem que superar essa política. Então, assim, eu sinceramente, eu não consigo ver com bons olhos, sabe? Não gosto disso. Perfeito. Tá aí, então, a opinião do André Almeida, mais contrário a esse aumento de tributação, a esse aumento de taxação para estes produtos, mas vamos ver se vai ser suficiente para compensar aí ajudar nessa compensação da desoneração que vai gerar uma perda arrecadatória bilionária para o governo. Bom, tem mais dois assuntos que eu quero tratar com você, André. A gente vai ter um pouquinho de tempo ainda para falar sobre isso, mas olha só, a gente tem falado bastante aqui na nossa programação da TC News sobre esse bate-cabeça ou esses ruídos que são gerados pelas falas, por exemplo, do Roberto Campos Neto, ou então que começaram a piorar, né, depois do comunicado do Copom, que mostrou aquele racha dentro do comitê. Depois veio a ata para jogar panos quentes, mas tudo isso gerou ruídos e gerou também uma reação por parte do Ministério Público Federal, que junto ao Tribunal de Contas da União pediu uma apuração sobre a definição da taxa Selic. Na investigação sobre as decisões do Copom, segundo o subprocurador, decisões do BC podem ter interesse na manipulação do índice para ganhos próprios e também privados indevidos e em prejuízo aos interesses públicos e ao erário. Afinal de contas, quanto maior a taxa de juros, maior também é a taxa de endividamento do governo, né? Porque se você tem uma taxa de juros muito alta, não tem como o governo pedir, tentar vender os seus títulos de dívida para se financiar com uma taxa menor. Então é uma situação complexa e o MPF agora vai fazer uma investigação sobre o Copom. É exagerada essa investigação, André, na sua visão? Porque assim, a gente teve muito ruído por parte dos dirigentes ou especialmente por parte do Campos Neto, né? Vários contribuidores têm reclamado da comunicação do Campos Neto, que tem vindo ruim. Você acha que foi exagerado ou acha que é necessária ou é positivo uma investigação dessa? Vamos por partes. Eu acho que a gente pode passar o dia discutindo aqui se dentro da nossa competência, que é muito baixa, né? As decisões do Banco Central, né? A gente pode sim discutir dentro das decisões do Banco Central como isso foi comunicado para o mercado, né? E é inegável que isso gerou um estresse, desancorou expectativas, a gente já discutiu bastante isso por aqui. Agora, competências à parte, né, eu acho um absurdo essa manchete de investigação do Ministério Público. Isso aí é suco de Brasil, né, cara? Assim, na essência mais pura. Não tem condição, assim, a gente ficar com esse microgerenciamento de tudo quanto é questão aqui que a gente tem no Brasil, né? O que me preocupa mais é a gente enfraquecer o discurso da viabilidade e da relevância de ter um Banco Central independente. Tá? Dentro do governo do PT, que sempre se mostrou contrário a essa pauta, me preocupa, sim, a gente ter questionamentos na gestão do Banco Central e nas decisões de política monetária de forma independente ao pensamento do governo. Isso é o que a gente tem que ficar aí de olho, o que pode vir pela frente. Perfeito, André. Só para trazer o complemento da informação, né? O Ministério Público Federal, junto ao TCU, ingressou com uma representação para identificar eventuais desvios de finalidade do Copom, do Banco Central, na definição da taxa Selic. Segundo o subprocurador Lucas Furtado, a apuração se daria por suposta grande influência das projeções constantes do Boletim Focus, que é muito voltado para o mercado financeiro. Então vai ter essa apuração aí por parte das duas instituições. André, muito obrigado pela sua participação aqui, hoje num dia um pouco, deslocado, geralmente você participa de quinta-feira, amanhã é feriado, obrigado por participar hoje, um grande abraço, a gente volta a conversar semana que vem. Um grande abraço, Diego, um abraço a todos os ouvintes aí, um bom dia a todos e um bom feriado. TC News, seu resultado é nossa marca.